Todo pai quer que o seu filho tenha autonomia e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Johnny. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar aqui e já começa a minha pergunta. O que é autonomia e como desenvolver isso nas crianças e nos adolescentes? Para mim é um prazer estar aqui, Gislaine, poder participar com vocês, conversar um pouco sobre esse assunto, não é? Bem, autonomia é um termo que o próprio nome já vem falando. Autonomia, junção aí de duas palavras. Nomia quer dizer lei. Então, é uma forma de a pessoa, o ser humano, compor aquilo que ela vai ver como a regra, como a lei, como tendo a liberdade para seguir conforme aquilo que ela aprendeu. Quer queira, quer não, nós sofremos várias influências, começando aí da família, dos pais, da escola, dos amigos, que vão nos ajudando a formar essa autonomia, né? Então é mais ou menos aquela ideia de você ter a capacidade de você conseguir fazer algo por você mesmo. Autolei. O grande problema é quando a gente acaba tendo algumas noções de lei que de repente não serão saudáveis. E a gente acaba desenvolvendo isso, a criança acaba desenvolvendo isso para a vida, né? Quer ver? Uma lei que acaba não sendo tão saudável. A criança ela acaba acreditando, por exemplo, que ela não vale muito onde ela está inserida. Por exemplo, no meio da família, né? Poxa, meu pai não me valoriza, minha mãe não me dá atenção, eu não tenho muito o que fazer aqui. Como que vai ser a autonomia dessa criança? Ela acredita que ela acaba não tendo muito o que ela pode fazer por ela mesma. Ela acaba muitas vezes seguindo o padrão que é dos outros. Ela acaba não tendo muita autonomia. Então, o termo autonomia vem nos lembrar isso, né? Que, poxa, o que eu posso fazer por mim mesmo, a ideia que eu posso passar, que eu tenho de mim mesmo e que eu posso passar isso para os outros, a liberdade que eu tenho de conseguir fazer algo e que eu não preciso, às vezes, esperar que o outro faça por mim, e assim por diante, né? É a pessoa que ela autodefine aquilo que ela quer fazer e assim por diante. Então, essas leis são aqueles valores que as pessoas têm, aquelas ideias. Então, o que rege a vida dela é isso, né? E como desenvolver isso na criança e no adolescente? Bem, já começa, como eu falei, em casa. Em primeiro lugar, eu queria destacar a formação de autoestima. Então, como que está sendo a formação da autoestima no seu filho, na sua filha? Ah, Johnny, mas como que a gente forma, como que a gente ajuda na construção da autoestima? Porque geralmente a gente vê associado uma criança, um adolescente que não tem muito autoestima, acaba também não tendo autonomia. Ele acaba muitas vezes esperando que o grupo faça, que os pais façam, ele acaba não tendo muita autonomia. Então, como que a gente pode ajudar os nossos filhos a terem uma boa autoestima? Em primeiro lugar, separar tempo para estar com o filho. Ah, Johnny, mas como que isso altera a autoestima na criança? Só de você estar ali com o seu filho, com a sua filha. Esses dias eu estava conversando lá no colégio onde eu atuo, colégio de Cotia, ali a gente acabou fazendo uma atividade com os alunos e ouvi-los um pouco, né? E uma das coisas que os próprios alunos traziam, eles falavam assim: eu não tenho espaço na minha casa. Mas para que espaço? Poxa, para poder falar. Cada vez que eu vou falar alguma coisa, ou meu pai de repente está preocupado com o trabalho, ele fala, não, para com isso e tal. E geralmente são os adolescentes que reclamam disso, né? A mãe muitas vezes está preocupada com outras atividades. Então, e geralmente isso acontece no final do dia, porque durante o dia os pais estão trabalhando, chega em casa à noite, não tem um espaço para poder ouvir essa criança, esse adolescente. E aí o que o adolescente faz? O que eles relatavam? Eles falavam o seguinte: bom, meu pai não quer me ouvir, minha mãe não quer me ouvir, eu vou para o meu quarto.
E lá no quarto, o que eles fazem? Fecham a porta, vão para o celular, porque daí vão conversar com os amigos, porque os amigos, sim, ouvem. Os amigos, sim, interagem. E aí o pai chega em casa preocupado, né? Fala, pô, mas o que está acontecendo com esse meu filho? O que está acontecendo com essa minha filha? Às vezes as notas começam a baixar. E o pensamento que o pai tem muitas vezes é assim: eu estou ralando, eu estou dando tudo, eu estou procurando dar presentes, dar uma escola, e o meu filho ou minha filha não corresponde com as notas, que era o mínimo que ele poderia fazer. Esse é o primeiro pensamento que o pai ou a mãe tem, né? Mas o que está acontecendo por trás desse adolescente, dessa criança? É muitas vezes aquilo que a criança está precisando, ela não está tendo. Que é um espaço para ser ouvida, um espaço, de repente, para interagir com esse pai, com essa mãe. Eu sei que é complicado. No mundo de hoje, a pandemia veio, várias situações que ocorreram, financeiramente está complicado. Mas aqui a gente está falando o que seria melhor para o filho. Então, o quanto, pai e mãe, o quanto vocês conseguirem dedicar mais tempo para estar com seus filhos, conversar, e às vezes, claro, numa conversa formal assim, a criança não vai conseguir. Às vezes brincando, fazendo alguma atividade juntos, indo para um parque, ali você já vai conhecer um pouco mais o seu filho. E quando ele volta no final do dia, o que ele vai pensar? Poxa, eu tenho um pai e uma mãe. Poxa, ele dedicou um tempo para estar comigo aqui. Que maravilha, eu valho alguma coisa então, né? Olha lá, ele sente isso. E aí, isso possibilita a criança começar a ter uma coragem de começar a enfrentar algumas outras coisas da vida. A autonomia. De começar poxa, o meu pai e minha mãe, eles acreditam em mim. Sabe, outra coisa que a gente poderia inserir aqui, muitas vezes os pais, eles acabam, vamos usar assim o português claro, né? Só brigando com os filhos, só reprovando. Menino, você não fez certo, para com isso, vai arrumar essa cama, você... E às vezes alguns pais xingam, né? Usam nomes que são totalmente inapropriados. Então, ao invés disso tudo, o que poderia ser feito? O que os pais podem fazer? Falem palavras bondosas, elogiem seus filhos, né? Quando eles fazem uma coisa certa. Se você quer que o seu filho pare de fazer alguma coisa, a punição pode até ajudar a parar aquele comportamento, mas não vai instalar um novo comportamento. É muito difícil de se instalar um novo comportamento só punindo. Como que a gente instala um novo comportamento que a gente quer que o filho faça? A gente tem que reforçar quando o filho faz algo, né? O positivo, quando ele faz algo positivo, quando ele faz algo bom. E isso ajuda na autonomia. Tem até uma declaração da autora Ellen White, ela diz o seguinte: uma criança constantemente censurada venha considerar aquilo como sendo uma falta dela mesma. Então, o que ela pensa? Ela vai para dois caminhos daí, ela fala. Ou a criança fica indiferente, ela fala assim, bom, eu sou isso mesmo, né? Meu pai me chama de burro, minha mãe me chama de burra, eu sou isso mesmo. Ela fica indiferente. Ou ela vai para a bravata, ou seja, ela quer enfrentar todo mundo e se torna agressiva. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem medo do agressivo, né? E muitas crianças se tornam agressivas hoje. Mas por quê? Porque essa criança está com medo, ela está insegura. E até os adultos também, se a gente parar para pensar, quando a gente age agressivamente é porque de alguma forma a gente foi atingido, né? Então algumas estratégias são essas. Muito interessante. Então não é só você ensinar a criança a ter autonomia, então ensinar ela a ser independente em algumas atividades, e sim incentivar, ter palavras bondosas e ter tempo. Isso é o mais importante, né? É o tempo. Se não foi na criança que você conseguiu, se não foi na fase infantil que você fez isso, na adolescência, é viável fazer isso? Dá para reverter o quadro? Segue o mesmo processo. Isso que você falou é importante num segundo momento. Tem coisas que a gente pode ensinar realmente a criança de forma direta.
As que eu falei são questões que a gente passa para a criança de forma indireta. Agora, tem questões de forma direta, de você chegar e aconselhar o filho, filho, eu tenho um amiguinho meu lá que está tirando sarro de mim. Então você vai conversar com o filho, fala, filho, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer com esse amiguinho? Por qual motivo que ele está fazendo isso com você? O que está acontecendo? Olha só de parar para conversar sobre isso e deixar com que o filho pense em possibilidades do que ele pode fazer em relação a esse amigo. Tá ajudando a solucionar o problema, ali, né? Você já está dando autonomia para ele, você já está ensinando como que ele vai pensar. Ele tem que pensar. Claro, de repente você já tem até as respostas. E eu gosto muito de uma professora que eu tive que falava o seguinte, ela diz o seguinte, que o próprio Jesus fala isso, né? Ela diz assim que aquilo que a gente fala vai nos influenciar. Muitas vezes na terapia a gente acaba sabendo até o que a pessoa precisa fazer, mas se a gente fala, não vai ter o mesmo impacto do que se a própria pessoa falar. Então por isso que às vezes é um processo, né? E por isso que tem que haver um acompanhamento dos pais com essa criança e o adolescente também. Chega na adolescência ou até mesmo na fase adulta. Existem alguns autores que pesquisam essa questão da autonomia, né? Kohlberg mesmo ele fala de 6 estágios, né? E eles falam assim que muitos ou a grande maioria da população não consegue passar do 3º estágio e ficam meio que dependentes, porque são fases, né, da criança. Então tem uma primeira fase em que é mais ou menos ali a fase concreta da criança, né, que tudo que os pais falam é aquilo e acabou. Elas acreditam sim e não. Só que quando chega na adolescência, a partir dos 10 anos aí, digamos, não tem assim uma fase definida, né, uma idade definida. A criança começa a se tornar agora adolescente, qual que é a grande diferença? É que agora o adolescente ele começa a pensar hipoteticamente. Poxa, mas e se isso fosse dessa outra forma? Como é que seria? Só que sabe o que acontece, Gislane? Os pais, eles continuam agindo ainda na fase concreta. E querem continuar agindo com o adolescente, muitas vezes com sim e não. Não, você tem que fazer isso porque é. Mas por que, pai, né? Vem a pergunta. Porque eu quero, porque eu disse. Isso. E aí, o pai tem que virar a chavinha e falar assim, bom, agora meu filho, ele agora começou a se tornar adolescente. Isso é normal, isso é da fase. Então, agora o pai precisa, em primeiro lugar, ele precisa estar muito mais preparado para conseguir dar uma resposta satisfatória e, muitas vezes, ajudar o filho a pensar agora. Não adianta mais chegar simplesmente com uma resposta pronta, enlatada, achando que o filho vai estar por satisfeito. Então, mas só que muitas vezes os pais não têm paciência para isso. E aí eles já brigam, e aí vem a reclamação da adolescência, né? Então, é um conjunto. Aqui a gente está falando da família, a gente está falando de orientações práticas que a gente pode dar, ajudar o adolescente ali a pensar, separar tempo para estar junto. Então, são estratégias que... E desenvolver a autoestima, isso me chamou muita atenção, das pequenas coisas, né? Então, assim, derrubou o suco quando criança, ele vai limpar, mas não vai limpar como um adulto, né? Ele vai limpar, às vezes, do jeitinho dele e você falar, parabéns, muito obrigada, meu filho, né? São coisas pequenas. Você pode ver, geralmente, quem não tem muita autonomia, geralmente não tem muita autoestima. É uma pessoa que fica com medo dos outros, com medo daquilo que os outros vão falar. E aí a pessoa ela fica meio retraída e espera. Não tem muita iniciativa, acaba tendo um certo medo de fazer as coisas, né? Mas uma pessoa que tem uma autoestima definida, ela consegue prosseguir e, claro, vai ter medo? Vai. Precisa de coragem? Precisa. Mas ela por si mesma ela avança.
Muito interessante. Olha, doutor, muito obrigada. Você deve ter aprendido muito, como eu também aprendi. Se continuar aqui no nosso canal, você vai ver outros materiais. Curta, compartilhe com seus amigos e continue aqui no nosso canal. Até!